Isaías 49, também interessante, versos 22 e 23, olha o que está escrito. Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira, vitória. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os seus aios, e rainhas as suas amas. Olha o detalhe, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Então, igreja de Filadélfia, eis que fareis os que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, meus irmãos, nós lemos aqui um texto maravilhoso de Isaías 60, falando acerca do que vai anteceder a volta de Jesus, tribulação e angústia, e da glória que nós vamos experimentar na ocasião da volta de Jesus. Então, nós precisamos ter o espírito dessa igreja de Filadélfia, perseverar naquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus falou que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Então, meus irmãos, Filadélfia é uma igreja confiante no caráter de Deus. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ainda que isso possa custar uma tribulação no deserto, em que nós até não nos alimentaremos somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós devemos confiar em Deus e não cair na pilha de Satanás, que vai fazer como fez com Jesus, transforma essas pedras em pão, né? Já que vocês foram revestidos de um poder superabundante na primeira semana, então transforma as pedras em pão e nós seremos tentados a declarar a palavra de Deus para que ele possa trazer o alimento. Mas nós estaremos, se nós estivermos fiéis e conectados com Deus, nós vamos dizer na cara de Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, meus irmãos, Filadélfia é uma igreja unida, confiante no caráter de Deus, ciente de que no final da tribulação nós seremos mais que vencedores e aqueles que são da sinagoga de Satanás vão se prostrar diante dos nossos pés e conhecer que mesmo em meio àquela tribulação teve um Deus que nos ama e que nos tratou como filhos, nos disciplinou como filhos para que possamos passar dessa tribulação maduros, mais que vencedores e recebermos a coroa da vida. Amém. Amém, amém. Wagner Olmos? Amém, sim. É só fazer um comentário que o irmão Wagner Nunes trouxe aqui, eu acredito seja tanto suficiente, mas uma percepção, se os irmãos perceberam, que essa carta, ela traz a informação de uma outra carta. Então, para aqueles que pensam assim, já vi muita gente criticar, não, as igrejas do Apocalipse são tempos históricos. Eu não acredito assim. Eu acredito que elas estão convivendo ao mesmo tempo. É uma referência onde cada ser humano ele pode se adequar ou se enquadrar dentro de uma dessas cartas. Essas cartas, elas são reveladas para quem? Para quem tem ouvido. Quem é que tem ouvido? Todos nós. Entende? Então, quer dizer, é uma situação feita para nós. E quando a gente vê, então, já que está falando ali, os da sinagoga de Satanás, que assim mesmo se declaram judeus e não são, vamos ler ali onde é que está. Qual é a carta que mostra isso? É a carta de Esmirna, que diz assim, versículo 9, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha só, Jesus está reconhecendo a tribulação dos puros dentre essa igreja. E ele agora praticamente move esses puros, traz para a igreja de Filadélfia e diz assim, ó, eu vou fazer os da sinagoga de Satanás reconhecer que eu te amei. Olha só, Jesus nos dá a vitória logo ali na frente, irmão Vale. A vitória está logo ali na frente. Entende? Hoje nós podemos estar sendo escarnecidos aqui. Porque somos chamados muitas vezes de herege, somos chamados muitas vezes de ignorantes ou não respeitamos muitas vezes a história, né, dos patriarcas da igreja.
ou se não, como já me falaram, a exegese. Eu já ouvi isso, sabe? Palavras fortes. Vocês não têm exegese. Não, eu posso não ter exegese, eu tenho a palavra. E a palavra me revela. A palavra me revela. E lá na frente, esses estudiosos, esses que têm as polpas de serem os doutores da lei, que ainda tem hoje, tá? Os doutores da lei ainda vejo hoje. Os doutores da sabedoria, eles vão reconhecer. Eles vão olhar e vão reconhecer. Porque eles vão ver o quê? O brilho do firmamento. Eles vão ver o brilho do sol sobre a igreja, sobre os justos. Então Deus vai colocar eles prostrados aos pés e vão reconhecer que realmente Deus nos amou. Eu não vejo promessa maior do que essa. Para mim é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Realmente essa conexão é profunda. Novamente voltamos para Esmirna. Olha só. É verdade. Interessante, né? Os que se dizem judeus e não são, tanto para Esmirna como para Filadélfia, o apontamento para as duas testemunhas, apregoando mensagem que para muitos que se dizem doutores da lei, né, parece loucura. Mas o Senhor já nos colocou isso na sua palavra, que para muitos, né, é loucura, mas para Deus, né, é propósito. Então, quando as testemunhas despertam para anunciar o evangelho genuíno do reino, para muitos será loucura, mas para o Senhor o cumprimento de um propósito. E eu percebo que muitos vão permanecer com o coração duro, com dura cerviz, vão ouvir as proclamações das duas testemunhas e não vão seguir as duas testemunhas, não vai achar dentro do coração deles o arrependimento. Vai chegar na metade da semana, vai encerrar o ministério das duas testemunhas e vai começar o quê? A afronta destas pessoas contra as testemunhas. Aí vai começar o processo de provação das testemunhas. Mas os que perseverarem até o fim receberão corpo glorificado.